Oi, gente, estou aqui com mais previsões, resumo das previsões dos videntes da internet. Eu sou Patrícia Piquet, esse é o canal Ramana Mística, e já vamos começar falando sobre o Gustavo Lima, que tem uma previsão para ele dizendo que ele vai separar da esposa dele, vai sofrer dificuldades, mas depois eles vão voltar e ainda vão ter mais 2 filhos. Então, o Gustavo Lima separa e depois volta de acordo com uma sensitiva. Outra previsão são pequenos terremotos no Irã, Paquistão, Índia e Turquia. Renovação e esperança para trabalhos femininos, isso é uma boa notícia, e surgimento de novos empregos. Crescimento para empresas, construções de casas no Nordeste. Tem uma astróloga falando que o Trump ele tá bem debilitado da saúde e que a partir de 18 de dezembro, gente, ela deu uma data, hein? As coisas sobre a saúde do Trump vão piorar. Então, vamos marcar essa data aí de 18 de dezembro como o início da piora da saúde do Trump. E vamos ver se essa previsão é verdadeira, né? Porque o objetivo aqui desse canal é analisar as previsões e ver o que de fato vai acontecer ou não vai acontecer. Continuando aqui as previsões, essa é interessante. Aparição espiritual. E diz que a gente vai ter uma sensação diferente com essa aparição espiritual. E vai trazer algum tipo de esperança e uma energia boa. Então vamos ficar de olho para ver se vai ter algum tipo de aparição espiritual. Educação infantil em alta. No futuro, mudanças em relação à educação infantil. Vai ter discussões em relação, né, à educação, à metodologia e melhoras na educação infantil. Outra previsão que para mim, né, eu já não concordo muito com esse tipo de previsão. Artista idoso falece. Bom, a gente sabe que tem pessoas idosas aí falecendo, então um artista idoso falecer não é bem uma previsão, né? É uma constatação de um fato da vida. Mudanças positivas no comércio. Isso é uma coisa boa, né? Deslocamento de pessoas por causa de questões climáticas. Nesse caso, parece que alguma coisa, né, vai acontecer e as pessoas vão ter que sair dos seus locais de moradia, ou por enchente, ou qualquer outra questão climática, que infelizmente as pessoas vão ter que sair de suas casas. O que a gente também vê sempre acontecendo por aí, né? Acidentes com transporte chamando atenção. Então, é algo que vai, né, vai chamar a atenção do Brasil todo. E as pessoas vão comentar. Porque acidente todo dia acontece, infelizmente. Mas que vai chamar a atenção. Uma liderança estudantil vai ficar conhecida no Brasil. Isso é uma coisa boa, né? A gente está precisando de lideranças. Novas lideranças. Brasil, ele conseguindo alianças com o estrangeiro. A gente tem visto isso, né? Brasil formando novas alianças. Boate Kiss vai vir à tona. Então, algum assunto relacionado a Boate Kiss vai vir à tona novamente. Na Argentina, escassez de comida e água. Isso é um problema, né? Vamos ficar de olho para ver se de fato isso vai acontecer. A Eliana vai deixar a Globo em 2026. Diz que ela vai mudar de cidade. Então vamos ficar de olho para ver se a Eliana de fato vai deixar a Globo e se vai para alguma outra emissora. Uma previsão aqui para Regina Duarte, pedindo para ela cuidar da saúde, procurar um médico, cuidar da saúde. Então, Regina Duarte, cuidar da saúde. Boato envolvendo uma rede de TV.
Então, boato, vamos ver esse boato aí relacionado a uma rede de TV. Anistia como moeda de troca na próxima eleição. Isso é triste, né, gente? As coisas não podem funcionar assim. Não pode existir moeda de troca quando o assunto é política. Então vamos ficar muito ligados em quem que a gente vai votar no ano que vem. Perigo grande por causa de sol, chuvas e ventos. Isso a gente já sabe, né? Muita chuva, muito vento, sempre acaba dando problema. Essa semana mesmo em São Paulo caiu árvores, enfim, muito vento. É uma questão é sobre questão climática, né? Uma previsão boa aqui, vitória de mulheres no Nordeste. Mas não especifica que tipo de vitória é essa que as mulheres vão ter no Nordeste. Mas isso sim é uma boa notícia. Escândalo envolvendo uma grande empresa. Corrupção, facilitação. Isso é ruim, né? Esse tipo de escândalo. Mas, enfim, não é algo que não aconteça. De vez em quando alguma empresa é envolvida em escândalo. Graves acidentes com transporte. Alguém conhecido vai sofrer um grave acidente e pode ficar com uma sequela irreversível. Então vamos ficar de olho para poder confirmar ou não essa previsão mais para frente. Tem aqui uma previsão dizendo que o Brasil vai ser traído. Vamos ver o que vai acontecer, que tipo de traição é essa. Escândalo com policiais. Então, vou marcar aqui para que a gente possa estar verificando. Documentos sendo vazados. Só não diz de onde é esses documentos. Se é relacionado à política, se é relacionado a alguma empresa, alguma pessoa em específico. Venda de recursos naturais no Brasil. Isso é um perigo. A gente sabe que tem muitos países aí de olho nas riquezas do Brasil, na nossa floresta amazônica, e pessoas estarem vendendo nossos recursos naturais, isso é muito sério. Olha, políticos querem o espólio de Bolsonaro. Então pode ter político aí que se faz de amigo de Bolsonaro, mas no fundo tá querendo os eleitores dele. Então vamos ficar de olho, né? Tem aqui também oscilação no mercado financeiro e morte na região centro-oeste, essa morte sendo muito comentada. Peço que vocês dêem opinião sobre essas previsões, escreve aí nos comentários o que vocês acham dessas previsões, o que vocês acreditam ou não. Acontecimento trágico em templo religioso. Uma espionagem aqui no Brasil sendo descoberta. Esse negócio de espionagem é muito sério. E lá para dezembro a gente vai estar conferindo essas previsões e vendo o que de fato aconteceu e o que não aconteceu. Se vocês souberem de alguma coisa que já aconteceu dessas previsões, peço que escrevam aí nos comentários para que a gente possa estar comentando nos próximos vídeos. Momento de tensão para o Brasil. Isso a gente sabe, né? Com essa questão do Trump, dos tarifaços. O Brasil, de fato, está vivendo um momento tenso. E vamos ver como é que vai ficar. Tem uma previsão aqui que diz que o Lula não deve concorrer às eleições do ano que vem, principalmente por motivo de saúde. Então vamos marcar para que a gente possa estar verificando isso, essa previsão, se é correta ou não, né? E diz que o Alexandre de Moraes também corre risco de vida. Isso tem vários videntes falando esse tipo de previsão para Alexandre de Moraes, dizendo que ele está correndo risco de vida
Mas eu acredito que ele deve estar, né, se precavendo em relação a isso. E para finalizar aqui esse vídeo, uma última previsão é que o Elon Musk ele pode sofrer um acidente e ficar debilitado. Então vamos ficar de olho para ver se isso vai acontecer. Lembrando que essas previsões são previsões de diversos videntes que estão espalhados pela internet. Eu anoto essas previsões, eu vejo os vídeos, anoto essas previsões e trago aqui para que a gente possa acompanhar e ver o que de fato acontece ou não. Porque tem muita gente fazendo previsão na internet e a gente não sabe exatamente, né, o que fica no ar. E muitas vezes a gente não confere para ver se aconteceu ou se não aconteceu. E temos que ter cuidado em sair acreditando em qualquer previsão. Muita gente às vezes muda a vida de forma prejudicial porque segue alguma previsão, algo, sei lá, foi numa consulta e falaram para a pessoa fazer X e aí a pessoa acaba se dando mal. Então vamos ficar de olho, não vamos acreditar 100% em previsão, né? Temos que ter pensamento crítico. Eu gosto muito de ver os vídeos de previsões, mas não dá para sair acreditando em tudo. Então é isso, a gente se vê em um próximo vídeo. Eu sou Patrícia Piquet e esse é o canal Ramana Mística. Um beijo para vocês, deixe comentário aí o que vocês acham dessas previsões. Beijo!